Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 11 de julho de 2025, sexta-feira, memória de São Bento Abade. São Bento nasceu em Nursa, Itália, pelos anos de 480, faleceu em Monte Cassino por volta do ano de 547. É o patriarca do monaquismo ocidental. Após um período de solidão, passou para a vida cenobítica. Sua révia inspira-se na tradição monástica oriental e abre novo caminho à civilização europeia após o declínio do Império Romano. Nesta nova escola de serviço do Senhor tem parte determinante a Léxio Divina e o louvor litúrgico alternados com os ritmos de trabalho em clima intenso de caridade fraterna e de serviço recíproco. Em 1964, São Paulo VI proclamou o padroeiro da Europa. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a memória de São Bento Abade, peçamos a sua intercessão e nos confiemos totalmente ao nosso Deus. Como reza o salmista, coloca no Senhor tua alegria e Ele dará o que te pedir teu coração. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, há algumas décadas ganhou repercussão um ditado inusitado: eu queria ser civilizado como os animais. A essa aspiração, Jesus provavelmente assinaria embaixo, pois ele disse algo semelhante ao povo de seu tempo: cautela e prudência, paz e simplicidade é que o mestre quer que os seus ouvintes aprendam dos animais, porque a sociedade entendia mais de açoites, rebeliões, violência familiar, mortes, ódio e perseguição. Mesmo sabendo dos perigos, o Senhor envia os discípulos e assegura o Espírito do Pai, lhes dará palavras certas para cada tempo difícil. Se o Senhor vivesse aqui agora, talvez nada mudasse nesse discurso, nem mesmo os singelos exemplos escolhidos. Queridos irmãos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Para os primeiros leitores de Mateus, tudo isso tinha um sentido muito concreto, pois o perigo e perseguição estavam sempre presentes. Hoje a mesma situação continua acontecendo em alguns lugares, mas a maioria de nós precisa de coragem para enfrentar outros tipos de dificuldade: zombaria, imposição de novos comportamentos, discriminação, campanhas maciças contra convicções cristãs, esfriamento e omissão. Queridos irmãos, nós estamos concluindo a leitura do livro do Gênesis, Gênesis 46, 1, 7, 28 a 30, no ciclo de José. Hoje o velho Jacó, Israel, desce ao Egito com seus filhos e netos, suas filhas e toda a sua descendência para reencontrar o filho. Após tantos contratempos, afinal, José passou de escravo no Egito para vice-rei na terra do faraó. Além disso, o texto parece justificar como o povo hebreu chegou até o Egito e por lá se estabeleceu. Prepara-se dessa forma o cenário de uma escravidão torturante, grandiosa libertação, salvação do povo, empreendida por Deus mediante o seu servo Moisés. No Evangelho, continuamos a ler as recomendações de Jesus aos discípulos. Hoje a temática são as perseguições que, segundo a lógica evangélica, fazem parte da missão. A recomendação do Senhor é profundamente atual. Sejamos simples como as pombas, despojados e humildes, mas prudentes como as serpentes.
equilibrados, sensatos, espertos. As provações e perseguições fazem parte da missão dos discípulos, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. São Bento, que viveu entre os anos de 480 e 547, é o pai do monaquismo ocidental, em que procurou unir trabalho e oração, ora et labora. Teve de enfrentar muitas dificuldades para poder realizar seu sonho. Ele nos diz que não há nada de mais suave do que a voz do Senhor que nos chama, e que a sua bondade nos mostra o caminho da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que constituístes o abade São Bento Preclaro, mestre na escola do serviço divino, concedei, nós os pedimos, que nada antepondo ao vosso amor, corramos de coração alegre e generoso no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Desde menino gostava de orar, de família nobre, todos romanos. Foi morar em Roma para poder estudar. Bento foi levado para um monte e numa gruta ele foi se abrigar, e ali ficou por 3 anos, só meditando e orando sem parar. A cruz sagrada seja minha luz, pra me guiar e me proteger contra o inimigo. Venha São Bento, orando a Deus para me defender. A cruz sagrada seja minha luz, pra me guiar e me proteger contra o inimigo. Venha São Bento, orando a Deus para me defender. No deserto onde ele se encontrava, só o eremita podia visitar. Pouco alimento, chegou a passar fome, mas Deus envia alguém pra lhe ajudar. Na região existia um sacerdote que numa noite, fazendo seu jantar, ouviu uma voz que vinha do horizonte. Ele parou e ficou a escutar. A cruz sagrada seja minha luz, pra me guiar e me proteger contra o inimigo. Venha São Bento, orando a Deus para me defender. A cruz sagrada seja minha luz, pra me guiar e me proteger contra o inimigo. Venha São Bento, orando a Deus para me defender. Meu servo Bento está passando fome lá no deserto, sem ter o que comer. O sacerdote, com muito sacrifício, partiu depressa para lhe socorrer. Tempos mais tarde, Bento foi descoberto por pastores que a ele visitou. A sua fama foi logo se espalhando e muita gente a ele procurou. A
menino.